Olá, galerinha do nono ano. Aqui quem fala é a professora Rosiane de Geografia e a nossa aula de hoje tratará da nova ordem mundial, também chamada globalização ou era global. A continuação do último assunto, que eu sei que vocês lembram, que foi a velha ordem mundial ou ordem bipolar ou simplesmente Guerra Fria. Iniciaremos tratando sobre o conceito de globalização. O que é globalização? É a integração cada vez maior do espaço geográfico mundial, estimulada pelos crescentes fluxos internacionais de informação, mercadorias, pessoas, serviços e capitais. Podemos definir globalização como um processo de interligação, de integração, uma sensação de proximidade do mundo que só foi possível graças aos avanços tecnológicos que permitiram o aumento nos fluxos internacionais de informação, de mercadorias, pessoas, serviços e capitais. A globalização, portanto, ela é caracterizada pela integração entre pessoas, empresas e países. Globalização é integração das diferentes partes do mundo que só foi possível graças aos avanços tecnológicos, tanto no sistema de transporte e no sistema de comunicação em escala global. Pois bem, quanto às características da globalização que nós podemos usufruir. A primeira delas, nós consumimos produtos provenientes de vários países, ou seja, se nós formos observar, nós na nossa casa possuímos diversos objetos eletrodomésticos, móveis, de diferentes marcas, inclusive marcas estrangeiras que não são brasileiras. Isso significa que nós vivemos num mundo globalizado, que os países estão integrados, têm relações comerciais entre eles, o que possibilitou de nós termos acesso a esses produtos. Outra característica seria que nós temos acesso a notícias de outros países que são veiculadas quase instantaneamente. Isso quer dizer que nós não precisamos sair de casa para termos informações sobre outras áreas do mundo, porque nós temos informações quase que instantaneamente. O que acontece em outro lugar do mundo, nós somos informados quase que instantaneamente pelos meios de comunicação que nós temos acesso. Nós temos computadores, nós temos telefones, televisões, que nos promove essa informação. Outra característica: muitos problemas econômicos de outros países podem influenciar a economia do nosso país e até mesmo nossa vida cotidiana. Pelo fato dos países estarem interligados nessa era global, geralmente o que acontece em um país em relação à sua economia, se ele está em crise econômica, provavelmente aquele problema se estenderá para outros países, porque esses países são interligados, interdependentes. Então, a economia atual é globalizada porque atividades produtivas, fluxos de informações, capitais e mercadorias, consumo de mercadorias e serviços acontecem em escala global, não apenas escala local. Aqui nós podemos ver marcas, inclusive de outros países, que nós temos acesso, ou pelo menos nós conhecemos a maioria dessas marcas, porque a globalização acabou difundindo essas marcas por todo o planeta. Pois bem, vamos falar sobre a origem da globalização. A globalização, ou era global, é a atual fase do capitalismo em que o mundo está inserido. Porém, esse processo de globalização passou por algumas fases. A primeira delas foi quando a globalização passou a dar os seus primeiros passos, que foi no século XV, quando aconteceram as grandes navegações, onde os países europeus intensificaram seu comércio com alguns outros países do mundo e colonizaram diversas terras, como do continente americano.
Esse período foi chamado de as grandes navegações, portanto. Vamos falar um pouco sobre a importância da Revolução Industrial também para o processo de globalização. A Revolução Industrial, ela trouxe grande desenvolvimento tecnológico na história da humanidade. E esse desenvolvimento tecnológico foi essencial para a interligação do mundo, porque esse desenvolvimento tecnológico se refletiu no sistema de transporte e no sistema de comunicação, que proporcionou o aumento nos fluxos de mercadorias, de pessoas, de serviços e de capitais entre as diversas partes do mundo. Então, a gente pode destacar que a terceira revolução industrial foi a base tecnológica do processo de globalização. A terceira revolução industrial, que foi um momento histórico de grande evolução tecnológica, principalmente pela transmissão de imagens e informações em tempo real, pela maior facilidade de deslocamento concreto de pessoas e mercadorias, favoreceu a integração do mundo. E essa revolução tecnológica, ela aconteceu durante o período da Guerra Fria, em que Estados Unidos e União Soviética disputavam o domínio mundial, poder mundial, inclusive fabricando tecnologia. Por isso, esse momento foi marcado pelo desenvolvimento tecnológico, principalmente nas redes de comunicação e transporte. Pois bem, essa charge aqui eu trouxe para vocês, representando justamente o processo de globalização. O processo de globalização, que é a integração do mundo, a aproximação das diversas partes do mundo. Aí vocês observam que o mundo ele está interligado por redes, justamente essas redes de comunicação e de transporte que favoreceram o fluxo, a circulação de mercadorias, de informações e de pessoas por todo o mundo. E o principal responsável por essa interligação foram as empresas, as multinacionais, que promoveram essa relação cada vez maior entre os países. A globalização tem algumas características que nós iremos destacar. O capitalismo proporcionou uma integração entre os mais diversos países. Atualmente, os Estados-nação vêm atingindo um grau de interdependência nunca visto em outro período histórico. A globalização, ela se acentuou principalmente com o fim da Guerra Fria, porque os países até então estavam divididos entre socialistas e capitalistas, e a partir do momento do fim da Guerra Fria, essa divisão capitalismo e socialismo, ela começou a ser desfeita e o mundo passou a se integrar mais ainda nesse período em que os países socialistas passaram a aderir ao sistema capitalista. Então, passaram a se integrar ao sistema capitalista sob a liderança dos Estados Unidos da América. Então, destaquemos aqui que a partir de 1980, o mundo realmente passou a ser chamado de mundo globalizado. Quanto aos impactos da globalização, podemos destacar alguns impactos negativos e alguns positivos. Negativos: a intensificação das desigualdades, tanto entre os países como no interior deles. Isso quer dizer que a globalização, o desenvolvimento tecnológico que ela tem proporcionado, não tem reduzido as desigualdades sociais dentro dos países e nem entre os países. Pelo contrário, tem criado um abismo cada vez maior, uma diferença cada vez maior entre países ricos e países pobres, porque cria uma exclusão. Muitos países, muitas pessoas dentro dos países são excluídos de ter acesso a esse desenvolvimento trazido pela globalização.
Outra característica, maior dependência econômica e financeira dos países subdesenvolvidos em relação aos desenvolvidos, que está relacionada à desigualdade, degradação ambiental, porque cada vez mais o meio ambiente tem sido degradado, explorado. Antes, muitas empresas degradavam o meio ambiente, exploravam em seus países, em escala local, e passaram a explorar o meio ambiente em escala mundial. Outro ponto negativo são os conflitos étnicos, ou seja, pela facilidade de circulação de pessoas pelo mundo, maior número de imigrantes tem circulado. E isso provoca uma série de problemas, como o preconceito, a xenofobia, que é a aversão aos imigrantes. Quanto aos benefícios da globalização, nós podemos destacar a disseminação de informação em escala mundial, ou seja, temos mais acesso à informação, muitas vezes informações falsas, né, que é um lado negativo, mas grande parte das vezes informações verdadeiras e muito úteis ao nosso conhecimento e à nossa vida. Maior difusão cultural entre os países, ou seja, nós temos mais acesso a informações sobre a cultura, como vive, como anda, como fala, né, as pessoas de determinados países. Grande avanço tecnológico, que quem tem dinheiro, quem tem renda para adquirir, pode possuir esse grande avanço tecnológico, esses equipamentos. Aumento na produção de bens e na geração de serviços. E a formação de ONGs que atuam globalmente, justamente por essa facilidade de comunicação sociais. Então, queridos, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido sobre as características da globalização e até a próxima.